Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui de volta produzindo aquilo que alguns de vocês já conhecem, que é o Gotas. É um pouquinho de um plus do culto que a gente teve na nossa igreja. Então eu venho aqui, divido com vocês, a gente conversa, fala um pouco sobre a palavra e tem a chance de se aprofundar em uma parte específica do texto ou da própria mensagem. Então se você já conhece, você sabe o que a gente faz, e se você não conhece, fica o convite. Vem acompanhando a gente, acompanhando essas novas produções do canal, para que a gente possa de alguma forma ter contato, estar perto e desfrutar da palavra de Deus. E não se esquecendo, se você curtiu, vai aqui, ó, curte, compartilha, nos ajude, porque se você fizer isso, você vai estar colaborando com o nosso canal e abençoando outras pessoas, que é o grande objetivo dessa produção. Então vamos lá, tamo junto, me ajude nessa. Estamos tentando produzir cada vez mais para a glória de Deus, poder acessar mais pessoas e a verdade transformar as vidas, como a minha, como a sua e de muitos outros que eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar. Nesse domingo, a gente teve uma experiência muito especial aqui na nossa igreja e a gente falou sobre algo que muitos cristãos acreditam conhecer o seu sentido ou até já estarem vivendo isso, mas a gente percebe que a luz da palavra não é exatamente assim. Isso é a conversão. Acredito que para você falar de conversão ou para você que já está há muito tempo na igreja é algo muito comum. Mas quando a gente para entender o pedido de Jesus para aqueles que eram chamados a acompanhá-lo, nós percebemos que a conversão não é simplesmente aderir a uma religião ou uma igreja ou participar de um grupo. A conversão ela é muito mais profunda. E em virtude disso, muitas pessoas acreditam estar vivendo realmente essa profundidade, quando no máximo que elas fizeram foi participar desse grupo religioso, dessa comunidade de fé, mas ainda não se lançaram, não mergulharam nessa vontade de Deus. E por que eu digo isso? Digo porque quando a gente observa a vida cristã no seu modo geral, muitos de nós cristãos, nós entendemos a conversão como a experiência da fé religiosa, mas não uma mudança interna. E quando Jesus convida os seus discípulos, ele não chama esses homens para viverem uma experiência religiosa, até porque religião não faltava. Eles viviam na Judéia, eles estavam ali no epicentro do judaísmo, onde tudo acontecia, onde as práticas religiosas aconteciam, e ainda assim Jesus percebia que o que eles faziam não reproduzia e nem os levava para perto de Deus. Uma das afirmações tão conhecidas sobre Jesus, das suas falas, é aquela que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém viria ao Pai, ou ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que Jesus dizia isso? Era claro para aqueles que estavam perto dele que a sua mensagem não era exatamente igual àquilo que os fariseus, por exemplo, ensinavam. Mas quando eles realmente estavam mais íntimos, se notava que o grande propósito de Jesus não era anular nenhuma das mensagens que já havia sido apresentada, até pelos fariseus, pelo cumprimento da lei, mas entender o sentido de cada uma delas. E é aí que nós descobrimos que conversão não é apenas a adesão religiosa, mas é aquele mistério, aquela revelação profunda que Cristo veio trazer ao mundo. Quando a gente nota isso, a gente percebe que talvez o que fazemos diariamente ou nos nossos domingos é praticar uma religião que Jesus não nos pediu para viver. Ele nos disse que viveríamos essa verdade de uma outra forma, e ela não seria enfadonha nem cansativa. Não seriam sucessões de ritos, não seria a realização de algum tipo de oferta ou de oferenda para que a gente pudesse agradar o coração de Deus, mas sim sermos transformados pela verdade. A conversão ela não acontece nos nossos atos, não é aquilo que eu faço diante dos olhos das pessoas que confirma que realmente eu sou um cristão. A conversão ela acontece dentro de mim, é uma experiência pessoal entre o indivíduo e o seu Deus, entre nós e o nosso Salvador. É quando a mensagem entra dentro de nós e muda o nosso interior, que nós começamos a perceber que o convertido, aparentemente, não mostre muitas coisas no seu início, porque ele ainda está sendo processado por essa verdade. Existe algo dentro dele que está reconstruindo as suas estruturas, para que depois, com a maturidade alcançada, nós vejamos os frutos dessa verdadeira conversão. E aonde estão esses frutos? A palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ouvir isso é convidativo.
Mas quando a gente observa o que realmente o apóstolo Paulo queria dizer nessas palavras, a gente descobre. Não é sobre apenas viver uma vida melhor, uma novidade de vida. É sobre o produto dessa experiência de conversão. Nós deixamos de ser quem éramos para nos tornarmos uma nova criatura. Que criatura é essa? Aquela recriada à imagem do Salvador. Homens revestidos do homem interior, indivíduos que permitiram que a verdade que ecoava dentro de si tomasse conta não apenas de partes da sua vida ou solucionasse problemas, mas os transformasse integralmente. Então a conversão, ela é no fim uma transformação total e não uma mera mudança. O verdadeiro convertido, ele não adapta situações da vida para ter um pouco mais de tranquilidade ou um casamento mais satisfatório. A conversão, ela faz com que o indivíduo deixe de ser quem era. E essa talvez seja a mais poderosa revelação da verdade. Que não somos mais o que éramos e por conta disso nós não vivemos pelas mesmas regras, nós não buscamos os mesmos objetivos. Os sonhos mudaram. Nós somos capazes de renunciar a nós mesmos em função da obra de Cristo. Obra essa que não é feita dentro da religião, mas diretamente voltada àqueles a quem o Senhor nos chamou para alcançar. Poderíamos amar, por exemplo, sem uma conversão genuína? Eu duvido. O verdadeiro convertido, ele primeiro anula sua vontade, não porque ele deixou de fazer algo errado, mas ele deixou de viver para si mesmo, porque ele encontra no Salvador a verdadeira razão para sua existência. Quando ele entende que o Salvador é o grande objetivo da sua vida, ele descobre também que o alvo desse Salvador são os perdidos. E aí esse indivíduo, que primeiro deixou de se amar em função de um amor maior, que é o amor de Cristo, se torna capaz de amar pessoas e se doar por elas. A verdadeira conversão, para nós cristãos, ela precisa ser vista dessa forma. Se queremos viver um mundo novo, uma realidade nova, uma experiência muito melhor na nossa igreja, por exemplo, porque às vezes a gente se encontra com conflitos, com um irmão ou com outro dentro da nossa própria história. Se você tenta fazer isso se portando moralmente superior aos pecadores ao seu redor, provavelmente você está mais perto de um fariseu do que de um cristão. Porque no fim, o cristão não está ali como juiz da causa, ele está ali como servo de todos. Nos pede para sermos assim. Uma conversão, ela tem que dar a nós a identidade do Cristo e não nos manter presos a quem nós éramos. Se você deseja viver um Jesus verdadeiro, eu espero que isso aconteça, não se preocupe muito sobre aquilo que aparentemente você revela. Eu gostaria muito que você olhasse para dentro e perguntasse por que faço o que eu faço? Por que eu canto? Por que eu sirvo? Por que eu amo? Se eu sou uma nova criatura, se há em mim realmente o desejo de abandonar as coisas velhas, eu não abandono apenas porque eu sei que são ruins. Eu abandono porque elas não me atraem e não representam algo valioso. Eu abandono o meu passado porque o velho Arthur, ele não era alguém realmente envolvido e voltado para a vontade de Deus. Era alguém voltado para a sua própria vontade. Se eu construía, se eu vivia, se eu me relacionava, eu tinha um interesse pessoal nessas relações e nesses contatos. Mas quando eu encontrei Cristo, eu deixei de viver para mim, para viver para Ele. Mas ao escolher viver para Jesus, a quem eu sirvo? Eu servirei àqueles que Deus me pediu para servir. E é nesse momento que a gente entende que converter-se, abandonar um velho homem, que não apenas escolheu qualificar sua experiência de vida de uma forma melhorada em Jesus, mas é alguém que deixou realmente tudo para trás. Ele já não sonha, já não quer, já não busca. E é nesse momento que os agentes de Deus, que vão transformar, incendiar e gerar vida nesse mundo surgem. Eles já não têm nada para perder, porque perderam tudo. Ou melhor dizendo, entregaram tudo na cruz, para que depois dessa entrega verdadeira, eles servissem a esse Jesus, servindo as pessoas que estão ao seu redor. Nosso mundo precisa de verdadeiros cristãos. E a conversão não pode ser um assunto apenas que é tratado no final do culto e faz com que alguém que tem uma vida sofrida levante sua mão dizendo: eu quero Cristo, porque minha vida é difícil. Ela talvez tenha que acontecer meses depois dessa primeira renúncia, quando a gente entende que Jesus pode mudar a nossa história. E depois que ele muda, a gente percebe que não é sobre melhorar as coisas ruins, é sobre nos tornar aquilo que ele deseja. E aí o verdadeiro convertido começa a sua jornada, sendo um proclamador dessa mensagem, podendo apresentar Jesus àquele que não conhece. Se você quer isso, eu te convido a entregar a sua vida, entregar a sua história. Mesmo que você já está nesse caminho há 10 anos, 15 anos, 20 anos. A verdadeira conversão vai chegar para nós. E a gente vai perceber que
corremos atrás do vento, construímos castelos de areia e a nossa história foi muito mais superficial do que deveria. Se vamos ser cheios, sejamos dele, para que ao transbordar as pessoas possam vê-lo. Então a sua conversão precisa, primeiro, que você abandone a velha vida, depois, que você encontre a Jesus e no fim, você encontre aqueles a quem Jesus quer que você sirva. Te convido a fazer isso, a deixar o velho homem e começar uma nova história, a abandonar a velha criatura para viver um novo tempo, a pensar de forma diferente, converter-se, a mudar aqui. E essa mudança muda o nosso interior. Pode ser difícil? Vai ser difícil. Nós não podemos começar essa obra sem considerar o preço dela. Você vai deixar muita coisa para trás, que talvez durante anos considerou valiosa e importante. E de um dia para a noite, através da apresentação da verdade, você descobre que você correu atrás de algo inútil. E é aí que você vai se desconectando gradativamente da velha criatura, até se tornar exatamente o homem que o Senhor te chamou para ser. Mas se você tem medo disso, eu te digo, não tenha. Eu posso dizer por mim que é muito melhor viver hoje para Ele, servindo pessoas, do que quando eu vivi para mim, servindo as minhas próprias vontades. Uma liberdade que não pode ser comprada. Na verdade, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Essa liberdade que a gente recebeu é um presente valioso. Ele nos deu para gastar, salvando outros, levando essa mensagem a outros e mostrando que existe vida, e vida abundante, em lugares onde eles jamais imaginavam, através daquele que talvez muitos já rejeitaram, que é o Jesus o Cristo, o Salvador e o nosso Senhor. Convido a fazer essa análise. Olha para você, pensa na sua trajetória. Será que você se converteu de verdade? Será que as mudanças que você tem buscado em Deus não são mudanças apenas situacionais, de alguns detalhes da vida, algumas coisas que você não gostaria que tivessem como estão? E por essa razão você acredita ter melhorado, ter se tornado um verdadeiro cristão? Porque apenas deixou de fazer algo que não deveria estar fazendo? Isso é moralidade. Conversão em cristianismo não é apenas sobre moralidade, não é sobre se tornar melhor, é se tornar diferente, completamente diferente do que nós éramos. Então eu te desafio a tirar um tempo, depois de assistir esse vídeo, e pensar primeiro sozinho, fazendo essa autoanálise, e depois fazendo algo mais ousado. Ora a Deus, fala: Espírito Santo, será que eu sou crente mesmo? Será que eu me converti de verdade? Se a resposta que você ouvir de Deus for não, não tenha medo. Você pode começar uma nova trajetória agora, uma nova história agora. Você pode iniciar essa jornada no Senhor, pedindo para que Ele mostre tudo que você tem que deixar para trás, de fato, para que você se torne uma nova criatura. Que você possa receber um pouco dessa chuva, dessa gota, desse pequeno trecho da mensagem desse domingo e se encher de uma alegria e de uma esperança que só Cristo pode te dar. Não tenha medo. Mudanças são bem-vindas quando elas não são paliativas, quando elas realmente acontecem, para que a gente deixe o passado bem para trás, no esquecimento, e que a gente possa viver a partir disso uma vida completamente diferente. Então eu te chamo para essa jornada de verdadeiros convertidos. Viva isso, desfrute disso e se surpreenda. Há muita coisa guardada em Deus que você jamais imaginou que você viveria. Espero que essa palavra entre no teu coração e de alguma forma mexa com você, principalmente com a sua mente. Que você saia do lugar onde você está e caminhe na direção dele. E você vai viver aquilo que eu acredito que o Senhor tem preparado para você. E o Jesus, o Cristo, que te chamou para essa jornada, te encontre nesse chamado, você o encontre nesse chamado, que você possa acompanhá-lo até o fim da sua vida, rumando em direção aos céus, mas principalmente deixando de ser a velha criatura. Que Deus te abençoe, que essa mensagem possa ser especial e de alguma forma valiosa, e que você, ao acreditar que ela tem um valor espiritual ou especial, possa curtir, compartilhar, enviando para um amigo e nos ajudando a dividir a palavra de Deus e alcançando mais pessoas. Tamo junto, vamos para cima, e agora é o nosso recomeço, Gotas do Culto, no nosso canal. Deus abençoe você, tamo junto, até a próxima.